Estamos de volta com mais um programa Universo Feminino. Estava com saudade de vocês, né, gente? Nós estamos aqui com mais um programa e estamos em setembro. Vamos aproveitar setembro e nós sabemos que o mês de setembro é um mês do cuidado com a nossa saúde mental. Na verdade, a gente tem que se cuidar o ano todo, né? A nossa saúde mental é muito importante para o desenrolar da nossa vida, das demandas que chegam até nós. Para o nosso corpo estar bem, a nossa mente precisa estar bem também. E temos uma convidada especial no nosso programa, que é a Regina. Tudo bem, Regina? Oi, tudo bem? É uma honra estar aqui no programa, viu? Eu agradeço muito pelo convite. Obrigada. Vou apresentar a Regina para vocês. A Regina, ela é acadêmica em psicologia e ela teve um momento muito difícil da sua vida e ela aceitou o nosso convite de estar aqui conosco e relatar um momento em que ela quase perdeu ou quase tirou a sua própria vida e ela superou e hoje ela vai nos contar essa história que seria uma história triste, mas passou a ter um final feliz. Está com a continuidade desse final feliz, né, Regina? Isso é verdade. Às vezes eu me emociono quando eu falo sobre o assunto, porque assim, eu passei uma época muito difícil na minha vida, no qual eu não tenho vergonha nenhuma de falar, de expor o que eu vivi e de levar isso à frente, porque o intuito não é nem expor o que eu vivi, mas sim ajudar outras pessoas a se conscientizar e buscar uma ajuda, né? Uma ajuda na qual muitas pessoas têm medo de procurar, né? Ou tem medo, ou tem vergonha, né? Às vezes fica receosa, porque o pré-julgamento que a sociedade faz é muito grande, mas assim, o que eu falo é que eu já estive lá no fundo do poço, passei por diversos problemas, eu enfrentei um luto no qual eu não soube lidar com a situação que eu estava vivendo e a partir daquele momento foram tantas as coisas que eu vivi, né? Eu perdi a minha mãe, que para mim era um suporte na minha vida muito grande, né? Tive um problema também financeiro na empresa que a gente tinha, tive problema também com várias situações na minha vida e eu me vi no fundo do poço. Então passei por uma depressão profunda, na qual eu fui buscar ajuda, tomava remédio controlado e chegou um dia que eu decidi pôr um ponto final na minha vida. Na verdade, o que eu queria não era me matar, o que eu queria era acabar com a dor. Você queria matar a dor. Isso, exatamente. E isso é o que acontece com todo suicida, né? Toda pessoa que tenta tirar a sua vida, ele não quer tirar a vida, na verdade, ele quer matar a dor. E infelizmente, como você falou, pessoas que por causa de estigmas, tabus, medo de falar, que veio esse pensamento para alguém e de repente ser julgado, ser condenado, então acaba sofrendo mais, reprimindo mais aquele sentimento de dor e chega num estado que infelizmente muitas pessoas têm chegado, é grande, infelizmente o índice de pessoas que tiram a sua própria vida, né, a cada 8 segundos, 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Absurdo, assim. E eu fico muito triste quando eu recebo alguma notícia que alguém tirou a própria vida, né? Porque Deus ali, Ele me deu uma vírgula. E eu continuei, eu não pus um ponto final na minha vida. E poderia ter sido o ponto final. E a psicologia foi uma área assim, que eu me apaixonei. Porque foi nela que eu encontrei a ajuda, né? Graças a Deus, a minha sogra cuidou de mim como uma mãe, né? Me apoiou muito, me deu todo o suporte que eu precisava. Então, a gente procurou ajuda, eu fui no psiquiatra, eu fiz todo o tratamento com a psicóloga, fiz terapia por um bom período, foi aonde eu vim começar a entender e a lidar com meus problemas. Porque, assim, problemas todos nós vamos ter, né? Na verdade, o que a gente tem que aprender é a lidar com os seus problemas, né? E eu aprendi, graças a Deus, a lidar com esses problemas. Porque é muito triste tantas pessoas indo embora
tirando a sua própria vida, pessoas boas. Isso não é ausência de Deus. Tem gente que fala que é ausência de Deus, mas não é. Porque eu busquei tanto a Deus nesse momento, entendeu? É um momento mesmo que você não sabe lidar com seus problemas. Então, tem tantas pessoas boas indo embora, né? Por falta de procurar ajuda. Às vezes as pessoas estão tão apressadas, não olham para o lado, não olham para o seu próximo, para o ser humano, né? Às vezes a pessoa só precisa de um abraço, precisa que alguém escute ela, né? E a gente está tão ocupado, essas pessoas estão gritando, porque elas dão um sinal. Nós estamos vivendo uma época onde o imediatismo fala muito alto. Então, as pessoas são muito imediatistas, eles querem coisas para ontem, para já, e pensamento acelerado, tudo muito rápido. E isso traz uma grande consequência para a sua saúde mental, né? Porque não consegue a tempo, a forma que ele queria, e acaba se frustrando. E às vezes, deixar um recado para o pessoal de casa, nunca fale que alguém é frescura ou que é preguiçoso, porque a gente não sabe a dor do próximo. Às vezes, para você, pode parecer que a pessoa está com manha, está com birra, porém aquela pessoa pode estar sofrendo uma dor muito grande. A gente nunca deve medir problema de ninguém, porque às vezes algo que parece pequeno para mim pode ser uma ferramenta de uma dor terrível para alguma pessoa, pode ser o desastre da vida de alguém. E eu pude superar com muita facilidade, ou pode ser praticamente nada para mim, pode ser algo que venha derrubar alguém lá na frente, não é verdade? E a gente tem que ter muito cuidado com o que vai falar para esse tipo de pessoa, né? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade muito crítica. As pessoas fazem crítica o tempo todo, fazem comentário desnecessário, né? E às vezes a pessoa que se sente ofendida, ela guarda aquela mágoa de uma certa forma, vai internalizando dentro dela, né? Gera vários conflitos e às vezes quem falou, feriu aquela pessoa, já nem lembra mais o que falou para aquela pessoa, né? Então vamos ter cuidado, né? No que a gente vai falar, vai passar adiante para as pessoas, porque isso é muito importante. Às vezes aquela pessoa está precisando de uma palavra que pode mudar a vida, a trajetória dela, mas a gente às vezes acaba chegando e dá uma palavra que empurra ela para o abismo, né? Isso pode ser fatal. Pode ser fatal. Dependendo do momento que a pessoa se encontra, o estado emocional que ela se encontra, isso pode ser fatal. E a gente pode fazer parte desse círculo do bem, de ter mais cuidado, sabe? De pensar mais antes de falar, de aceitar mais as coisas, parar de querer que seja do meu jeito, tem que ser da forma que eu quero, e compreender que o ser humano que está do nosso lado, que está à nossa frente, ele tem as dificuldades e as limitações dele, cada um tem as suas limitações. O que às vezes limitado para mim, às vezes não é para ele, ou ao contrário, né? Então, se a gente entender mais essa parte aí, você vai compreender mais um pouquinho. Isso é verdade, porque eu acredito que em cada situação, alguém dá o melhor que pode para poder resolver aquela situação. Então, se houve algo lá atrás, alguém naquele momento, eu tenho certeza que ele deu o melhor que ele pôde, naquele exato momento, com as ferramentas que ele tinha, as possibilidades que ele tinha, né? E sem falar que existem as crenças limitantes, né? Que é quando alguém chega para você e fala, você não presta, você não vai dar em nada. Infelizmente, a pessoa acredita naquilo, você é uma pessoa má, você é uma pessoa perversa. E às vezes o pai fala, pais, mães, cuidado com o que vocês falam para os seus próprios filhos em casa, porque isso pode gerar na mente dele essa crença limitante, é algo que ele acredite que vai limitar a vida dele. Ele vai pensar que ele é realmente daquela forma e infelizmente isso vai gerar grandes prejuízos psicológicos para essa criança quando ela vir a ser adulto. Menino, olha, você é terrível, ou você é preguiçoso, você não faz isso. Aquilo dali vai gerando aquela verdade que você falou para ele, vai ser uma verdade para ele. Ele vai acreditar que ele realmente seja daquela forma. É porque a criança, né, geralmente a criança não, todos nós, a gente internaliza, né, as coisas. E parece que o que vem de fora afeta muito.
Quando você coloca isso dentro de você, afeta muito, de uma certa forma muito grande, que isso traz um transtorno horrível mais tarde, né? E, infelizmente, depois que chega nessas dificuldades, nessas desordens, né, psicológicas, aí dá trabalho para ser tratado, dá um trabalho para ser cuidado, porque vai ter todo um processo, a pessoa vai ter que querer ser ajudada também, porque tem também isso. É o primeiro passo, né? A pessoa, ela tem que aceitar, né? Ser ajudada. E tem que querer se ajudar. Esse é o primeiro passo, é o mais importante, né? Ela tem que ter o comprometimento, primeiramente, da pessoa. Isso mesmo, não adianta forçar para levar no psicólogo, não adianta forçar para levar no psiquiatra, né? Tudo vai ter que ser com aquele cuidado, com aquele jeito, para que então possa, se ela quiser ser acordada para ser ajudada, a chegar em uma história feliz na sua vida novamente. E o que eu tenho para passar para você que está em casa, né, que está enfrentando desafios, né, não desista da sua vida. Lute, procure ajuda, né? Procure alguém que possa lhe ajudar. É lógico que você não vai sair se abrindo também com todo mundo, né? A gente tem que saber mais ou menos para quem a gente vai contar, aonde a gente vai buscar ajuda, né? E procure ajuda, lute pela sua vida, não dê um ponto final para a sua vida, não. Tem muitas vírgulas ainda para ser escrita, tem um livro, tem uma história, né? Assim como eu comecei a minha, porque há praticamente 5 anos e meio por aí, não era para mim estar aqui, né? Mas, graças a Deus, né, eu acredito muito em Deus. Eu não estou falando de religião, mas eu acredito muito em Deus, né? E eu continuo escrevendo a minha história. E a história que eu quero para minha vida é ajudar vidas, assim como um dia eu fui ajudada, né? Então, um recado assim que eu quero deixar para a humanidade, para a população, é que a humanidade, ela tem que caminhar junta em busca da civilização do amor. Vamos olhar para o próximo, vamos olhar. Tem tanta gente precisando de ajuda, precisando de um ponto de luz. Às vezes você pode ser esse anjo, pode ser esse ponto de luz na vida dessa pessoa, né? E às vezes você está tão ocupado e você não percebe. E depois, quando acontece, o pior já é tarde demais. Então, vamos observar mais, vamos ter mais paciência com o próximo. É verdade. Nós vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente retorna. A Regina vai continuar contando a sua experiência, como foi, como ela chegou a conseguir ajuda. Então, não saia daí, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta.